1 Crônicas, capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, numerai a Israel desde Beceba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isto o meu senhor? Por que seria isto causa do delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, por isso saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora ser servido tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor: 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses sejas consumido diante dos seus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor construa todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para a destruir, e destruindo-a ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal e disse ao anjo: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos cobertos de saco se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo e esconderam-se seus 4 filhos que estava com ele, e Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã e olhou Ornã e viu a Davi e saiu e olhou Ornã e viu a Davi e saiu da eira e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: Dai-me este lugar da eira para edificar nele um altar ao Senhor. Dai-mo pelo seu valor para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: Toma-o para ti, e faça o rei meu senhor dele o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de alimento, tudo dou. E disse o rei a Ornã: Não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro.
Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocausto e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele tornou a sua espada a bainha. Vendo Davi no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto do Gibeon. E não podia Davi ir perante ele consultar a Deus, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 22. E disse Davi: Esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas, e para as junturas, como também cobre em abundância, que não foi pesado. E madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância, porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe preparei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: Filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho, e eu lhe serei por pai. E confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo e prospera e edifique a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem tenha pavor. Eis que, na minha aflição, prepararei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, e 1.000.000 de talentos de prata, e de cobre, e de ferro que não se pesou, porque era em abundância, também madeira e pedras prepararei. E tu suspirarás, e tu suprirás o que faltar. Também tens contigo obreiros em grande número, cortadores e artífices em obra de pedra e madeira, e toda sorte de peritos em toda a espécie de obra. Do ouro, da prata e do cobre e do ferro não há conta. Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão seu filho, dizendo: Porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso ao redor? Porque entregou na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor e perante o seu povo? Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 23. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel, e reuniu todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e os levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima,
e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para louvar, disse Davi. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, dos Gersonita, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, e Zetã e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite, Aziel e Arã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4. E Jaate era o chefe, e Ziza o segundo. Mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, por isso estes, sendo contados juntos, se tornaram uma só família. Os filhos de Coate, Anrão, Izá, Hebron e Uziel, 4. Os filhos de Anrão, Arão e Moisés, e Arão foi separado para santificar o Santo dos Santos, ele e seus filhos, eternamente, para incensar diante do Senhor, para servirem e para darem a bênção em nome do Eterno. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson foi Sebuel e o chefe. E quanto aos filhos de Eliezer, foi Reabias, o chefe. E Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias foram muitos. Dos filhos de Izá foi Selomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foram Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. E os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar, e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus parentes, as tomaram por mulheres. Os filhos de Muzi, Mali e Éder, e Jeremote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefe dos pais, conforme foram contados pelos seus nomes, segundo as suas cabeças, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, desde a idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi, o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo, e habitará em Jerusalém para sempre. Também quanto aos levitas que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus aparelhos pertencentes ao seu ministério, porque segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima. Porque o seu cargo era assistir aos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da propiciação e para a flor de farinha, para a oferta de alimentos e para os corcorões ázimos, e para as sertãs, e para o tostado, e para todo o peso e medida, e para estarem cada manhã em pé para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde, e para oferecerem os holocaustos do Senhor aos sábados nas luas novas, e nas solenidades segundo o seu número e costume, continuamente perante o Senhor, e para que tivesse cuidado de guardar da tenda da congregação, e da guarda do santuário, e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 24. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio. E Davi com Zadok dos filhos de Eleazar, Aimeleque dos filhos de Itamar, dividiu segundo o seu ofício no seu ministério. E acharam-se muito mais chefes dos pais entre os filhos de Eleazar do que entre os filhos de Itamar. Quando os repartiram dos dois de Eleazar, 16 chefes das casas paternas,
Mas os filhos de Itamar, segundo as casas paternas, 8. E os repartiram por sorte uns com os outros, porque houve governadores dos santuários e governadores da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E Semaías, filho de Natanael, o escrivão dentre os levitas, os registrou perante o rei, e os príncipes, Isadoque, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas, dentre as casas dos pais, tomou-se uma para Eleazar e outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Joiaribe, a segunda a Jedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a décima a Secanias, a undécima a Eliasibe, a duodécima a Jaquim, a 13ª a Upa, a 14ª a Jezebeede, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Ezi, a 18ª a Pises, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jesquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Delaías, a 24ª a Mazias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes for ordenado por Arão seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. E do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Isias era o primeiro. Dos Isaritas, Salamote, dos filhos de Salamote, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro, Jecameão o quarto, e dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Sami, o irmão de Mica, Issis, dos filhos de Isias, Zacarias, os filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jazias, Beno, os filhos de Merari de Jazia, Beno, e Soão, Isakur e Ibre, de Mali, Eleazar, e este não teve filhos. Quanto a Quis, dos filhos de Quis, Jaramael, e os filhos de Muzi, Mali e Eda e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. Estes também lançaram sorte como seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi. Isadoque e Aimeleque, e os chefes das famílias entre os sacerdotes e entre os levitas, assim fizeram tanto os pais principais como os irmãos menores. 1 Crônicas, capítulo 25. E Davi, juntamente com os capitães dos exércitos, separou para o ministério os filhos de Asaf e de Emã e de Gedutum, para profetizarem com harpas, com símbolos e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Filho de Asaf, e o cargo de Asaf, que profetizava debaixo das ordens do rei Davi. Quanto a Gedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Esabias e Matitias, 6, a cargo de seu pai Gedutum, o qual profetizava com a harpa, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto a Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romantiesa, Josbecasa, Malote, Oti e Maziote. Todos esses foram filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar o seu poder, porque Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção de seu pai para a música da casa do Senhor, com saltérios, símbolos e harpas, para o ministério da casa de Deus. E Asaf, Gedutum e Emã estavam sobre as ordens do rei.
E era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto ao Senhor, todos eles mestres, 288. E deitaram sorte acerca da guarda, igualmente assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda, e a Gedalias, e ele e seus irmãos e seus filhos, ao todo eram 12. A terceira a Jacu, seus filhos e seus irmãos 12. A quarta a Isre, seus filhos e seus irmãos 12. A quinta a Netanias, seus filhos e seus irmãos 12. A sexta a Buquias, seus filhos e seus irmãos 12. A sétima a Jezarela, seus filhos e seus irmãos 12. A oitava a Josaías, seus filhos e seus irmãos 12. A nona a Matanias, seus filhos e seus irmãos 12. A décima a Simei, seus filhos e seus irmãos 12. A undécima a Azareel, seus filhos e seus irmãos 12. A duodécima a Asabias, seus filhos e seus irmãos 12. A 13ª a Subael, seus filhos e seus irmãos 12. A 14ª a Matitias, seus filhos e seus irmãos 12. A 15ª a Jeremote, seus filhos e seus irmãos 12. A 16ª a Ananias, seus filhos e seus irmãos 12. A 17ª a Josbecasa, seus filhos e seus irmãos 12. A 18ª a Anane, seus filhos e seus irmãos 12. A 19ª a Malote, seus filhos e seus irmãos 12. A 20ª a Eliata, seus filhos e seus irmãos 12. A 21ª a Otir, seus filhos e seus irmãos 12. A 22ª a Gidalte, seus filhos e seus irmãos 12. A 23ª a Maziote, seus filhos e seus irmãos 12. A 24ª a Romanziesa, seus filhos e seus irmãos 12. Glória a Deus.